Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Eu quero me drogar, mandou R$ 5. Qual o argumento que você mais odeia pra descredibilizar um filme? Pra mim é Eu Dormi. O Eu Dormi é terrível porque parte do pressuposto que a pessoa não viu o filme. Odiei o filme. Por que você não gostou? Não sei, dormia. Então tu não viu o filme, cara. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você tá esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Então tu não viu o filme. Mas eu acho que o argumento Eu Dormi é uma derivação do Eu Achei Muito Lento. É a derivação do Eu Achei Muito Lento. Que é também insuportável. Também é insuportável. Porque aí, amigo, se tu achou muito lento, desliga o filme e vai ver TikTok. Porque a noção do Eu Achei Muito Lento tá extremamente vinculada à ansiedade moderna. À ansiedade contemporânea. Ansiedade pós-moderna. Porque eu quero entrar na treta dos pós-modernos. Então eu vou citar a pós-modernidade aqui. Essa ansiedade pós-moderna, do que verdadeiramente importa, é sempre o próximo. É sempre o que está a seguir. É sempre o que está em seguida. Só que quando você parte do pressuposto do que o verdadeiramente importa está sempre no que vem a acontecer depois, você esquece o hoje. Então qual é a parada? Você vê filme pensando no próximo filme que você vai ver. Você tem que logar no Letterboxd. Você tem que aumentar o número de filmes no Letterboxd. Então tu tá vendo um filme, mas já pensando no próximo filme que você vai ver, porque você tem que ver 2 filmes, você não tem que ver um. Então você abstrai do filme que você tá vendo. Você vê o filme, mas você tem que ao mesmo tempo estar mexendo no celular com a segunda tela, porque o celular é a extensão do seu corpo. Você não consegue prestar atenção num filme mais. E aí a tela vira a extensão da sua existência e você precisa ter hiperestímulos o tempo inteiro, porque o filme não está sendo estimulante o suficiente para você. E aí ele é lento. E quando ele é lento, você precisa de estímulo, você precisa de velocidade, entende? Então é o contrário. A gente vê essa noção do que é lento, na verdade, como uma consequência de um mundo que nos expõe hiperestímulos o tempo inteiro e que, portanto, nos condicionou, nos criou um gosto por determinado tipo de produto audiovisual rápido. Um tipo de produto audiovisual onde nós não conseguimos escapar desses estímulos. Porque se esse filme não nos estimular nos primeiros 5 minutos, a gente abandona. Porque essa é a lógica, inclusive, da reprodução dos filmes hoje, no streaming. O streaming nos deu a capacidade, através de um controle remoto ou até mesmo do smartphone, de trocar de produto se ele não está nos adequando, se ele não está trazendo aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente esperava. E aí esse sujeito que está no streaming, o que ele faz? Ele, diferente da televisão, lá atrás, onde se você está assistindo ao filme, você tem que ver o filme até o final, ou mudar de canal. Quando surge o controle remoto, o espectador ganha uma autonomia para ser autor ainda maior. Porque ele pode mudar o canal sem nem levantar. No cinema não tem isso, gente. No cinema você entra na cadeira, você tem que ver o filme até o final. Você tem que ver o filme até o final. Você não tem que comparar o filme, você não tem que fazer nada disso. Ah, eu quero ir no banheiro. Se você vai no banheiro, você vai perder 5 minutos do filme. Você tem que ver o filme até o final. Aí chega o streaming, entrega ao espectador uma autonomia extrema. E nessa condição de velocidade, de hiperestímulos do mundo, o espectador precisa ser estimulado no início do filme. Se ele não for estimulado, ele vai tirar o filme e vai entrar em outro filme do catálogo imediatamente. Isso vai mudar, inclusive, a experiência que nós, espectadores, temos com a sala do cinema. Vai marcar, inclusive, um período de crise da sala do cinema, porque a experiência da sala do cinema não mais atende aos interesses desse jovem líquido. E esse jovem líquido que vai ao cinema, o que ele faz? E aí não é só jovem, porque esse gosto não é construído só no jovem, é construído também no adulto, né? Esse cara que, inclusive, até mesmo o adulto sobretudo, que foi educado ao longo da história, que a experiência da sala do cinema é uma experiência passiva, que ele precisa sentar na cadeira do filme e assistir, nesse mundo de velocidade, ele tá cagando pra isso. E como o celular, a segunda tela, é uma extensão do seu corpo, a sala do cinema, quando o filme não tá te estimulando na sala do cinema o suficiente, o que ele faz? Ele liga o celular. Ele joga a luz do celular na tua cara. Entende? Então, assim, é claro que a gente vai ficar individualizando a culpa em cada um desses sujeitos que liga a luz, porque você tem que parar com essa porra e desligar o celular, ou no máximo deixar no brilho mais fraco e sem som, porque, assim, eu entendo que você possa estar esperando que alguma coisa vá acontecer. Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, e quando eu saio pro cinema,
eu deixo meus filhos com alguém. Então eu não posso desligar o celular porque eu tenho que estar sempre vendo se tá acontecendo alguma coisa. Entende? Mas aí eu tô lá com um negócio bem baixinho, o celular treme, eu dou uma olhadinha assim rapidinho e fechou. Só que aí nesse contexto de velocidade, o que você faz? Você precisa estimular o tempo inteiro esse sujeito. Se o filme é lento, não me estimula. Se não me estimula, eu saio do filme, eu durmo ou qualquer coisa desse tipo. E uma terceira coisa um terceiro argumento que eu odeio é o argumento da expectativa, que também está vinculado com a ideia do lento. Porque se o filme é lento, eu preciso mudar de filme porque ele não atendeu a minha expectativa. Eu não esperava isso do filme. E aí, meu amigo, foda-se que o filme não atendeu a expectativa. E aí, mais uma vez, é claro que a arte, no capitalismo, transforma-se em mercadoria. E por transformar-se em mercadoria, tem na sua função o lucro. Acaba sendo essa, no capitalismo, a função da arte. Que é terrível. Por quê? Porque se a função da arte no capitalismo transforma-se em lucro, essa arte precisa atender a gostos específicos, precisa atender ao seu cliente. E se esse cliente não teve suas expectativas atendidas, ele se frustra, ele se revolta. E aí os filmes se tornam cada vez mais padronizados e o espectador, se ele se frustra, ele acha que o filme não atendeu às suas expectativas e, portanto, ele é ruim. Mas, meu amigo, você não tem que perceber o filme pelo que você acha que ele deveria ser, pela expectativa que você criou nele, mas pelo que ele é, pelo que verdadeiramente ele é. Eu dou de exemplo o quê? Vocês imaginam a Marvel, pra gente citar o mais padrão possível, tá? Aquele tipo de filme mais padronizado possível. Mas vocês imaginam a Marvel, que lançou o Homem-Aranha lá das três cabeças, né? O Homem-Aranha do Andrew Garfield, Tobey Maguire e o Tom Holland no mesmo filme. E aí eles fazem mó propaganda o tempo inteiro, dando a entender que poderia ser que tivesse 3 Homem-Aranhas. E aí todo mundo meio que questionando, será? E eles vão criando esse alvoroço nas pessoas, mas eles nunca falam se é verdade. Eles lançam trailers, eles não aparecem, eles fazem isso, fazem aquilo, vai criando, vai instigando o espectador com relação a isso e etc. Quando isso começou a acontecer, eu já tava assim, claro que vai ter, gente. Qual é a dúvida? Por que vocês estão com dúvida se eles vão ter ou não? Porque se não tivesse, eles já tinham negado. Eles já tinham falado, não, gente, não vai ter. Mas eles não fizeram, eles sustentaram a polêmica, sustentaram o mistério. E por que a gente sabia que ia ter? Porque o cinema da Marvel é uma extremação da arte enquanto produto. E se eles lançassem o filme e não tivesse os 3 Homem-Aranha, as pessoas iam se frustrar e achar que era ruim por isso. E o filme não seria ruim porque não ia ter os 3 Homem-Aranhas. Poderia ser ruim por outros motivos, mas não por isso. Mas a pessoa ia criar valor pro filme pelo marketing que foi feito, e não pelo que o filme apresentou. Nolinha mandou R$5 porque desapego da direita por Interestelar. Os donos da Paralerdos já falaram que até o símbolo deles é em homenagem ao filme. Sim, isso é verdade. E eu falei pro Cauê Moura que quem gosta de Interestelar gosta de Brasil Paralelo. Falei na cara dele, na frente dele. Dito isso, isso é uma brincadeira. É uma ironia, tá bom? É brincadeira. Você pode continuar gostando de Interestelar. Inclusive, eu revi o filme e não achei tão ruim assim. Achei um bom filme, inclusive. Mas é um fato, e aqui olha o que eu tô dizendo, pra que fique bem claro. Pra que você não tenha vergonha de gostar de Interestelar. Pra que fique bem claro. Quem gosta de Interestelar nem sempre gosta de Brasil Paralelo. Mas quem gosta de Brasil Paralelo sempre gosta de Interestelar. E essa é uma verdade. Essa é uma verdade. É um filme bastante clássico. É um filme jornada do herói. E a jornada do herói é uma tipificação narrativa, estrutural, que é historicamente usado pela extrema-direita. Seja nos filmes, seja nos produtos audiovisuais, seja nas narrativas, seja nas narrativas do cotidiano, não necessariamente nos produtos artísticos, tá? E quando eu digo isso, eu não tô falando que todas as jornadas de heróis são de extrema-direita e, portanto, você tem que abandonar todos os filmes que façam a estrutura da jornada do herói, todos eles são ruins, não é isso. Eu estou falando que a estrutura da jornada do herói é uma estrutura que é tipificada e vai ser usada pela extrema-direita. Isso é importante. E Jornada do Herói e o Interestelar, ele é tipificado sobre essa mesma ordem. Esse herói que vai ao espaço, que vai retornar. Ou seja, tem todos os pontinhos que o sujeito que é o mentor tá ali. Tudo tá ali na estrutura da Jornada do Herói de Interestelar. Então, assim, o Interestelar é um filme conservador.
E quando eu digo conservador, não tô falando tematicamente só, não. Eu tô falando especificamente na maneira estrutural. Ao contrário do que a galera crê, que o Nolan é um cara disruptivo na indústria, etc. Não, ele tá longe de ser disruptivo. Ele é um cara bastante conservador na maneira como ele conta as histórias dele. Bastante conservador na estrutura que ele apresenta. Esse negócio de ficar indo e voltando no tempo tem nada de inovador, disruptivo. Isso aí já foi feito inúmeras vezes na história. A estrutura da história dele é a jornada do herói. É a jornada do herói no filme. Sabe? E o que a gente pode chamar de supostamente disruptivo é a maneira como ele traz os elementos de efeitos especiais. É tudo muito parecido, cientificamente adequado e etc. Tá bom, mas isso não significa absolutamente nada em termos de qualidade pro filme. Pode ser cientificamente interessante, pode trazer uma curiosidade científica muito legal. É muito maneiro de se ver como ele fez aquilo tudo ali. Tudo bem, mas isso não diz nada sobre como a história é contada. Absolutamente nada. Então é um filme que... Vem, gente, vamos lá. Eu não estou aqui... Isso aqui não é uma crítica ao filme. Eu estou falando sobre como o filme é contado e por que a extrema-direita gosta. E por que a extrema-direita gosta? Porque a estrutura do filme parte de um lugar conservador. A maneira como é contada é conservadora. A estrutura da jornada do herói é uma estrutura muito tipificada pela extrema-direita. E no final das contas há um retorno à família. A família tradicional. Tudo é sobre a família. Entende? O filme é sobre isso. A jornada dele ao espaço não é para salvar o mundo. É para salvar a sua filha. É a tipificação do herói trágico. Só que é uma subversão desse herói trágico, ao mesmo tempo. Porque aqui ele é redimido, ele retorna, ele salva. O herói clássico, mais uma vez, ele é o sujeito que traz a maldição. A sua profecia se autoconfirma. Mas percebe que o personagem do Matthew McConaughey, ele é um herói grego ali na construção do filme? Ele é um herói grego. Ele é um herói grego que sai na sua jornada, encontra o seu mentor e no final ele retorna para o seu lugar. É a estrutura narrativa que eles adoram. Mickey 13 mandou R$6. Professor, o que acha de Old Boy de 2003? Poderia falar um pouco sobre cinema sul-coreano e suas obras preferidas? Gosto bastante de Old Boy. É um filme a ser superado, digamos assim, porque muita gente conheceu o cinema coreano, sobretudo da minha geração, a partir de Old Boy. E é um filme muito bom, mas não é exatamente a melhor coisa já produzida. Mas é um filme que tem aquele viés do choque que faz com que as pessoas cresçam na sua análise, cresça o filme na sua percepção. Mas eu não acho que é um filme que se sustenta somente pelo choque, pelo plot twist, etc. Mas é um filme interessante na medida em que se configura também como uma tragédia, mas uma tragédia clássica, uma tragédia grega. O que eu quero dizer com isso? Porque existe uma tendência na tragédia moderna de construir o herói dessa tragédia sob uma perspectiva da sua redenção. Esse herói, ele vai sofrer em determinado momento, mas tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Ele vai sofrer, mas para se redimir, para salvar a humanidade, para salvar o mundo, e etc. O Old Boy é um herói dentro daquele contexto, mas as suas escolhas o levam à tragédia. É um filme bastante edipiano, não no sentido somente do seu resultado, da sua solução final, mas no sentido da própria construção narrativa de Édipo. O que é a narrativa de Édipo? Édipo é um sujeito que recebe uma profecia. E essa profecia é uma profecia autodeclarada. Por quê? Porque ao receber a profecia, Édipo age na direção de que essa profecia não seja cumprida. Mas é justamente a ação de Édipo para que ela não seja cumprida que faça com que a profecia se cumpra. Essa é a narrativa de Édipo. Essa é a estrutura de Édipo. Uma estrutura narrativa trágica que iria ser replicada ao longo da história. A ponto, inclusive, de se teorizar na psicanálise a ideia do complexo de Édipo, né? E Old Boy é isso. Old Boy se faz a partir de um sujeito que age em determinada direção e a sua ação o leva à tragédia no final das contas. A sua ação para que uma tragédia não seja cumprida faz com que ela seja cumprida no final. Então, é um filme que se estrutura a partir de uma noção que se diferencia da tragédia moderna no sentido de que não é sobre salvar o mundo, não é sobre o sujeito incólume a crítica ou qualquer coisa do tipo. É um sujeito trágico que traz, portanto, a tragédia do mundo por suas ações. O herói grego é isso. O herói grego não é o cara que vai salvar o mundo. O herói grego, através dessas ações, traz também a dor,
a desesperança, o mal, porque ele traz junto consigo a ira dos deuses. A sua ação traz a ira dos deuses. E a ira dos deuses recai sobre a humanidade. Então, Édipo tá em Old Boy, e Old Boy fala muito sobre isso tudo, sobre essa ira dos deuses de alguma maneira. Claro que não tem um deus ali no filme, que se configura na tragédia da humanidade. E é por isso que Old Boy traz um tabu sobre isso tudo. E o tabu nada mais é do que uma noção muito específica que enfrenta essas noções morais da sociedade. Agora, sobre obras preferidas do cinema sul-coreano, cara, vocês sabem que eu gosto muito do Hong Sang-soo, mas eu vou citar especificamente o Na Praia à Noite Sozinha e o Certo Agora Errado Antes. O Certo Agora Errado Antes é meu filme favorito do Hong Sang-soo. Tem o Em Chamas, do Lee Shandong, que é um baita de um filme também. Tem o Old Boy, mas do Park Chan-wook tem também o Eu Sou um Ciborgue. Mr. Vingança também é muito legal. Mas o que? Sul-coreano. My Sassy Girl, que é um filme de comédia romântica. Muito legal também. Enfim, tá aí alguns. E o Memórias de um Assassino, do Bong Joon-ho. Alemax mandou R$50. Professor, você já citou alguns filmes que caracterizam a adolescida cinéfila. Quais seriam os filmes do jovem adulto cinéfilo? Pês vim da Croizinha. Oba, veio da Croizinha. Eu quero mais Croizinha nesse canal. Dito isso, essa lógica de adolescência cinéfila tá muito pautada numa ideia de crescimento dentro da cinefilia, tá? E crescimento aqui é sobre amadurecimento cinéfilo, não é sobre ser melhor ou pior. Se você não gosta de cinema, tá tudo bem, ninguém precisa gostar de cinema e você não vai ser pior ou melhor se você gostar de cinema. Eu tô falando de amadurecimento de gosto dentro do cinema, tá? E geralmente, essa pessoa que tem a pretensão de começar a gostar de cinema, ela, em primeiro momento, ela vai assistir a alguns filmes, e esses primeiros filmes vão fazer com que ela acredite que descobriu tudo. Eu descobri o que ninguém sabe. Uma coisa meio Brasil Paralelo, sabe? Descobri a verdade. E eu vou te contar. E todos vocês que não sabem a verdade são ignorantes. São burros, porque eu conheço Stanley Kubrick. Porque eu vi Laranja Mecânica. Eu vi Donnie Darko. Eu vi 2001. Eu vi Psicopata Americano, Clube da Luta. E veja só, isso não é uma crítica a esses filmes, porque muitos deles são excelentes filmes, sobretudo os do Kubrick, que eu falei aqui, né? Maravilhosos. Mas que são cineastas que a gente descobre lá nessa primeira jornada e a gente acredita que a gente descobriu o mundo. Só que assim, existe muita gente que estaciona na adolescência cinéfila, que continua sendo esse adolescente insuportável. E é justamente esses que essa galera não cinéfila pinça pra dizer que cinéfilo é tudo chato. Porque tem muita dessa gente que estaciona na adolescência cinéfila e acredita que ele é superior porque gosta de cinema. Porque o maluco tá assistindo o filme do Adam Sandler e tu fala, Adam Sandler, muito melhor o filme do Kubrick. Tá bom, gente, mas tem espaço pra ver os dois. Pô, seria muito mais legal falar, caraca, legal, alguns filmes do Adam Sandler eu também gosto. Vê esse aqui do Kubrick, tu vai gostar também, de repente. Aí tu traz ele pra conhecer coisas novas. Se tu continuar sendo um cinéfilo chato, você só vai ser uma barreira pra novas pessoas conhecerem cinema. Essa é a verdade. Então assim, a adolescência cinéfila é um lugar que muita gente não consegue sair dela. Assim como a adolescência na vida real, sabe? Tem muita gente que não consegue sair da adolescência. Vive sempre nesse negócio meio, eu sou disruptivo, eu critico todo mundo e foda-se. Não é assim. Não é assim que funciona. Só que assim, você precisa superar essa adolescência cinéfila. E a superação dessa adolescência cinéfila passa pela essa construção e esse amadurecimento do gosto. Conhecer coisas novas. E eu acho que a segunda fase, depois da adolescência cinéfila, é o momento que você conhece Bergman, por exemplo. É o momento que você conhece Tarkovsky. É o momento em que você conhece... Bergman, Tarkovsky... Você começa a ver alguns filmes mudos. Você conhece o cinema brasileiro. Então, os filmes do jovem adulto... Cara, A Infância de Ivan... Persona, do Bergman, Gritos e Sussurros, O Sétimo Selo, são filmes dessa jovem adulto cinéfilo. E mais uma vez, não é como se nós vamos nos tornando melhores. É esse processo de amadurecimento do gosto, de descoberta de novas coisas. Eu acho que a definição do jovem adulto na cinefilia é Bergman. Isso aqui não é um desprezo ou qualquer coisa do tipo do Bergman, até porque é um dos meus diretores favoritos. Mas Bergman eu acho que é essa definição mais proeminente. O adulto, depois do jovem adulto,
é o adulto do retorno. Ele retorna pra aquilo que ele criticava. Então o adulto, ele vai ver coisas mais escrachadas, ele vai ver pornô chanchada, ele vai ver Dario Argento, ele vai ver Lúcio Fulci, ele vai ver, sei lá, ele vai retornar e vai ver John Ford, ele vai ver coisas e outras coisas que ele criticava, como o próprio Adam Sandler. Enfim, é mais ou menos isso.